Neste vídeo, vamos voltar ao início do século passado e mergulhar na história de Santa Maria Goretti, virgem e mártir, que teve a vida ceifada na Itália em defesa da castidade em 1902, quando contava somente os 11 anos de idade. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Certamente, pouquíssimos são os católicos que nunca ouviram falar do glorioso martírio sofrido por esta menina em princípios do século XX, pois, apesar de ter apenas 1,38 m de altura, Deus a engrandeceu de tal forma que ela se tornou uma gigante do patamar dos grandes santos e santas da Igreja. Se poucos são os que nunca ouviram falar dela, ainda menor é o número dos que, passando a conhecê-la, não se emocionam com a sua vida simples, com a sua fé inabalável e com a sua resistência, somente comparável aos tanques de guerra que são quase indestrutíveis. Vítima de uma tentativa de estupro, Goretti não foi a primeira a preferir a morte cruel que ofender a Deus com o pecado. Não seria também a última, infelizmente. Há poucos dias, por exemplo, no dia 15 de junho, celebramos Albertina Berkenblock e está disponível também sua história neste canal, cujo testemunho de fé foi inclusive comparado ao de Goretti, assim como poderíamos comparar ao de muitas outras meninas e moças, algumas das quais já elevadas às honras dos altares, como Antônia Messina, Benigna Cardoso da Silva, Teresa Braco, Verônica Antal e Lindalva Justo de Oliveira. A história de Antônia Messina e Lindalva Justo de Oliveira está disponível também no canal JP Júnior. Há quem diga que Maria Goretti é uma figura ultrapassada, ícone de um tempo em que a mulher devia ser sempre recatada, pura e dedicada exclusivamente ao lar. Para nós cristãos, no entanto, ela é uma autêntica figura da mulher forte que não se deixa submeter ao sensualismo barato, à coisificação de seu corpo, nem às ameaças, preferindo a morte que ser escrava das paixões. Um ícone perfeito não de fraqueza, mas de resistência. Maria Teresa Goretti, como foi chamada em seu batismo, nasceu no dia 16 de outubro de 1890, em Corinaldo, pequena comunidade da província italiana de Ancona, na época com pouco mais de 6.000 habitantes, considerada uma das vilas mais bonitas de toda a Itália. Seus pais foram Luigi Goretti e Assunta Carlini, que administravam em Corinaldo sua própria fazenda, da qual tiravam seus sustentos e o dos seus 6 filhos. Em 1899, no entanto, os negócios do Sr. Luigi faliram e ele foi obrigado a vender seu patrimônio mais precioso. A família Goretti se mudou então para um povoado próximo à cidade de Netuno, na província de Roma, onde os pais e os filhos mais velhos passaram a trabalhar no campo para outros fazendeiros, enquanto a pequena Maria, de apenas 9 anos de idade, ficava em casa ocupada com os trabalhos domésticos, os cuidados de sua irmã menor, as brincadeiras próprias de sua idade e as orações. Era também responsável pelo café dos trabalhadores, saía para vender ovos e buscar água, pois não havia encanamentos naquela região. Em Netuno, os Goretti passaram a morar num antigo prédio chamado La Cassina Antiga, dividindo o patrimônio e as rendas de seus trabalhos com a família Serenelli, que era formada pelo pai, um homem viúvo e com problemas de alcoolismo chamado Giovanni, e seus 2 filhos, Gaspar e Alexandre, este último, de 19 anos de idade, um ex-marinheiro, um rapaz libinoso que gostava de passar parte de seu tempo dedicado a leituras eróticas. Não bastassem as dificuldades advindas da pobreza em que passaram a viver, os Gorettis foram ainda surpreendidos com a morte prematura do Sr. Luigi, falecido em maio de 1900, vitimado pela malária, e foi um duro golpe no coração de todos.
Assunta Carline, a mãe, no intuito de servir como apoio emocional para os filhos, não se permitiu abalar com a morte do marido, ainda mais sendo ela uma católica fervorosa que confiava profundamente na divina providência e na proteção da Santíssima Virgem Maria. Esta mesma fé ela cuidou de transmitir aos filhos desde sua mais tenra idade, ensinando-os a buscar consolo, forças e coragem em Deus, especialmente por meio da comunhão eucarística. A vida dos Goretti era dura e extremamente simples. Todos os dias eram iguais. A mãe e os irmãos maiores iam cedo para o campo, enquanto Maria e a irmã menor permaneciam em casa. Maria era uma menina muito responsável e piedosa que gostava de cantar os hinos e as ladainhas da igreja enquanto varria a casa ou o quintal, e que, enquanto costurava ou bordava, a cada ponto que dava rezava uma Ave Maria, consagrando-se a cada ponto a Nossa Senhora, de quem no batismo herdou o nome e as virtudes. No final de cada dia, portanto, Goretti havia rezado uma série incontável de Ave Marias e de Pai Nossos, fazendo de seu dia a dia uma oração constante a Deus. Com o tempo, a relação entre os Goretti e os Serenelli se tornou desgastada, pois Giovanni desconfiava de que Assunta estava reservando para si mais do que deveria. Consequentemente, assaltava vez ou outra o galinheiro e levava consigo os ovos que Maria costumava sair para vender. Um dos rapazes Serenelli, o Alexandre, pretendia dos Goretti mais do que ovos. Ele observava com insistência a pequena Maria e lançava sobre ela olhares maliciosos, ainda mais tendo em vista que, sendo tão jovem em idade, ela estava tão bem desenvolvida fisicamente, sendo praticamente uma moça. Assim, pois, dia após dia, ele tentou se aproximar da menina e sempre inventava uma forma diferente para chamar a atenção dela. Mas Maria era uma adolescente muito pura e, como sua família constituía em alguns aspectos uma só com os Serenelli, ela não percebia as reais intenções do rapaz. Julgando-o extremamente gentil para com ela, respondia aos galanteios dissimulados dele com a mesma doçura de sempre, o que alimentava ainda mais aquela incontrolável paixão que ele passou a nutrir por ela. Não se podendo conter, e uma vez que Maria não compreendia seus cortejos por pelo menos 2 ocasiões, Alexandre confessou à menina sua atração e propôs explicitamente suas indecências a ela, não pretendendo esperar o tempo certo de um possível relacionamento entre eles. Queria logo. Obviamente que nas 2 ocasiões, Maria recusou terminantemente entregar sua pureza a Alexandre, se limitando a dizer que Deus não queria que as coisas fossem daquela forma, que daquele jeito que ele pretendia era pecado. A resistência de Maria fez de Alexandre um louco. Fora de si, ele estava obstinado a possuí-la, fosse por bem ou por mal. Os dias foram se passando e, segundo a impressão de Maria Goretti, o coração de Alexandre foi se acalmando com o tempo, ainda mais porque, mesmo tendo ele a escandalizado com suas propostas, ainda o tratava da forma carinhosa de sempre. Porém, tudo não passava de uma armadilha. Tendo novamente conquistado a confiança da menina, no dia 5 de julho de 1902, Alexandre perguntou se ela poderia pregar uns botões que haviam se soltado de sua camisa. Com o sorriso tímido que lhe era característico, Maria respondeu que sim, que pregaria o botão para ele naquela mesma manhã, bastando que deixasse a roupa danificada na casa dela antes que fosse para o campo. Ela estranhou um pouco, pois logo depois, ao saírem ambas as famílias para seus labores diários, Alexandre não lhe entregou a tal camisa. Talvez tivesse se esquecido, ela pensou. Pregaria o botão depois, em qualquer outra hora. No campo, em determinado horário do dia, Alexandre deu uma desculpa qualquer para voltar em casa. Ninguém jamais poderia suspeitar das coisas abomináveis que passavam em seu coração, pois sendo Maria Goretti uma menina muito reservada, ela nunca havia contado para ninguém sobre as propostas que ele lhe havia feito antes.
nem mesmo a mãe, pois tanto não tinha coragem para tocar no assunto, quanto também sequer saberia com que palavras dizer, havendo ainda um pormenor. O rapaz ameaçou agredir caso revelasse para alguém suas intenções para com ela. Ao deixar o campo, nada tendo que fazer de fato em sua casa, Alexandre foi diretamente à propriedade dos Goretti, onde encontrou Maria sentada do lado de fora, no alto da escada, costurando a barra de uma saia, enquanto cantarolava suas orações. Quando ouviu, a menina se encheu de pavor no mesmo momento, pois das outras duas ocasiões em que ele havia assediado, as circunstâncias foram aquelas mesmas. Subindo a escadaria, Alexandre mandou que ela entrasse. Ela se recusou, obviamente. Ele então a agarrou violentamente pelo braço, tapou como pôde a boca dela, ordenou que o obedecesse, empurrou-a para dentro do recinto e fechou a porta. Maria resistiu e lutou com Alexandre, procurando um modo de se soltar. Tentou gritar para que sua irmã mais nova pudesse chamar ajuda, mas com a garganta semi-estrangulada, mal conseguia falar. Alexandre não se conteve e disse que ela seria dele. Se esfregando no corpo vaginal de Maria, ele tentou convencê-la de que aquilo era bom, enquanto ameaçava-a de morte caso contasse para alguém sobre o que estava para fazer. Seminua, com a garganta pressionada contra o chão, Maria implorou para que Alexandre se contivesse, pois aquilo que queria era pecado, e sua alma poderia ir para o inferno se continuasse obstinado. E disse mais, mesmo com a voz rouca, confessou que preferia a morte que ofender a Deus com aquele ou qualquer outro pecado, propósito que havia jurado há pouco tempo, quando, no dia 16 de junho de 1901, fez a sua primeira comunhão. Alexandre, num estado de fúria invencível, pegou então uma adaga e desferiu contra Maria um primeiro golpe no pescoço, deixando-a banhada em sangue. Cegado pelo ódio contra a pureza de Goretti, ele ainda apunhalou outras 10 vezes, soltando-a logo em seguida. Maria então se levantou cambaleando em direção à porta, mas seu agressor agarrou-a uma última vez e desferiu outras 3 punhaladas contra ela, fazendo-a cair enquanto ele fugiu. A irmã menor de Goretti, tendo ouvido o barulho, acordou e começou a chorar, chamando assim a atenção dos vizinhos. Eles vieram e encontraram Maria caída no chão, num mar de sangue, enquanto agonizava. A senhora Assunta e os demais irmãos foram chamados no campo e, quando chegaram, encontraram a menina ainda viva. Ela revelou logo o nome de seu agressor, que foi procurado pela polícia e preso imediatamente, evitando assim seu linchamento. Quanto a Maria Goretti, ela foi transportada numa carroça ao hospital mais próximo, onde foi submetida a uma cirurgia sem anestesia. Os ferimentos que sofreu, no entanto, eram profundos demais e a haviam ferido mortalmente. Sua garganta tinha sido atravessada, assim como seu coração, seu diafragma e seus pulmões. Era um milagre que ainda estivesse viva. Estando todo o tempo consciente, tanto durante a cirurgia quanto nas 20 horas que se seguiram desde que foi ferida, com muita dificuldade, Maria ainda conseguiu conversar com os médicos e com seus familiares. Ela recebeu a medalha de Filha de Maria, bem como os últimos sacramentos, e disse que se lembraria de cada um no céu. Como Cristo perdoou seus algozes no Calvário, ela ainda perdoou especificamente seu assassino. Ela disse, sim, eu o perdoo. Perdoo de coração e espero que também Deus o perdoe, pois quero que um dia ele venha comigo ao paraíso. Era o dia 6 de julho, quando Maria Goretti, fitando a imagem da Virgem Maria, suspirou pela última vez neste mundo, contando ela 11 anos e 8 meses de idade. Alexandre, por ser considerado demasiado jovem, não foi sentenciado à morte, mas sim condenado a 30 anos de prisão. Nos seus primeiros 6 anos de cadeia, ele ainda não se havia convencido do grave crime que cometera. Certa noite, porém, ele teve um sonho, ou uma visão, com Maria Goretti. A viu na glória celestial extremamente feliz. Ela o olhava ternamente,
veio até ele, ele entregou um romalhete de 14 lírios, como foram os 14 golpes com que havia sido morta. Ao tomar nas mãos cada uma das flores, elas se transformavam em línguas de fogo, como aquelas que desceram sobre os apóstolos no dia do Pentecostes. Ao acordar, Alexandre estava profundamente mudado, abatido pelo peso de seus pecados. De fato, convertido à fé, ele se tornou exemplar em seu comportamento, inclusive influenciando a conversão de outros prisioneiros. Quando saiu da cadeia depois de 27 anos de reclusão, a primeira coisa que fez foi procurar a senhora Assunta e lhe suplicar o perdão. Mulher de grandes virtudes, a exemplo da filha, ela o perdoou. Alexandre ainda testemunhou no processo de beatificação e de canonização de Maria Gorete, se tornou jardineiro num convento capuchinho e viveu o restante de sua vida de forma honrosa. Maria Gorete, ou Marieta, como era carinhosamente chamada pelos seus, foi beatificada no dia 27 de abril de 1947 e somente 3 anos depois, no dia 24 de junho do ano jubilar de 1950, ela foi elevada às honras dos altares pelo venerável Papa Pio XII, diante de uma multidão tão numerosa que, pela primeira vez na história, uma canonização teve de acontecer na Praça São Pedro e não dentro da Basílica Vaticana. É emocionante pensarmos que, quando da canonização de Maria Gorete, participaram da cerimônia não apenas sua mãe e 3 de seus irmãos ainda vivos, mas também o assassino dela, Alexandre Serenelli, profundamente comovido. Alexandre veio a falecer no dia 6 de maio de 1970, aos 88 anos de idade, reconciliado com Deus e com seu terrível passado. Por ocasião da canonização de Maria Gorete, referindo-se a ela como a Santa Inês do século XX, disse Pio XII: na vida desta humilde mocinha que esboçamos com leves traços, pode-se ver um espetáculo não apenas digno do céu, mas digno também de ser admirado e respeitado pelas pessoas do nosso tempo. Aprendam os pais e mães de família como é necessário educar com retidão, santidade e firmeza os filhos que Deus lhe deu e formá-los na obediência aos preceitos da religião católica, de tal modo que, se sua virtude for submetida à dura prova, possam superá-las, saindo delas vencedores, sem feridas e sem manchas, íntegros e incontaminados com a ajuda da graça divina. Aprenda a alegre infância e aprenda a ardorosa juventude a não cair tristemente nos volúveis e vazios prazeres da paixão, a não ceder perante as seduções do vício, mas, pelo contrário, a lutar com entusiasmo mesmo em situações difíceis e espinhosas para alcançar aquela perfeição cristã de bons costumes. Todos nós podemos atingir, de certo modo, tal perfeição com a força de vontade, ajudada pela graça divina por meio do esforço, do trabalho e da oração. Esforcemo-nos todos por alcançar esse objetivo, confiados na graça do céu. Sirva-nos de estímulo a Santa Virgem e Mártir Maria Gorete. São João Paulo II, por sua vez, por ocasião dos 100 anos do martírio de Santa Maria Gorete, declarou que ela inaugurou aquele a que se haveria de chamar o século dos mártires. De fato, como bem sabemos, o século XX produziu mais mártires que todos os 19 séculos anteriores juntos. Qual seria, portanto, a verdadeira idade das trevas? Nesses nossos tempos, em que o erotismo é apresentado como medida das relações humanas e a castidade é sempre mais desvalorizada, a vida e a morte gloriosa de Maria Gorete nos lembram que a pureza é uma virtude dos fortes, sabendo nós o quanto é difícil mantermos-nos continentes com tanta oferta pelo prazer. Neste dia, pois, em que celebramos, rogamos de Gorete sua poderosa intercessão, sobretudo em favor dos jovens, a fim de que vivam com responsabilidade e amor suas relações. Oremos.
Ó Deus, fonte de inocência e pureza, que ornastes Maria Gorete, ainda adolescente, com a coroa do martírio e a coroastes no combate pela virgindade, dai-nos, por sua intercessão, guardar sempre os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Maria Gorete, rogai por nós.